Olá, eu sou o René e hoje nós vamos falar um pouco de história da física, mais especificamente a história de Isaac Newton. Sir Isaac Newton foi cientista, físico, matemático, astrônomo, alquimista e filósofo natural. Na história da ciência, poucas pessoas tiveram tanta importância quanto Isaac Newton, que é acreditado como o inventor do cálculo e responsável pela descoberta de várias leis, como a da gravidade, entre muitas outras. Ele marca a transição entre o mundo antigo, da teologia e alquimia, para o mundo moderno da lógica e da racionalidade, o qual ele mesmo foi um dos arquitetos, porém, mesmo assim, ele nunca abandonou sua crença em Deus e ele mesmo era um alquimista. Ele foi membro do parlamento inglês, diretor da Casa da Moeda e da Royal Society of Science, uma figura pública de destaque, mas com uma vida pessoal muito reservada. A sua vida pode ser dividida em três fases principais. A primeira fase, da sua infância até a sua graduação. A segunda fase, de 1669 até 1687, período onde ele foi altamente produtivo como professor em Cambridge. E depois de 1687 até sua morte, onde ele foi um funcionário muito bem pago do governo inglês, além de sagrado cavaleiro. E ele perdeu um pouco o interesse pelo estudo da matemática. Ele nasceu no dia 4 de janeiro de 1643, no calendário gregoriano, e no dia 25 de dezembro, no calendário juliano, na cidade de Woolsthorpe, nas proximidades de Grantham, em Lincolnshire, na Inglaterra. Ele nasceu prematuro e seu pai morreu semanas antes do seu nascimento. A sua família eram fazendeiros, então eles tinham uma vida financeira razoável. Sua mãe casou-se novamente quando ele tinha 3 anos, e dizem que ele tinha muitos conflitos com seu padrasto. Ela se mudou e deixou Isaac para ser criado pelos seus avós. 10 anos depois, o marido de sua mãe morreu, e ela retornou para a fazenda com mais 3 filhos, Mary, Benjamin e Hannah. Não há nenhum relato sobre qualquer tipo de afeto por parte da mãe, tampouco do padrasto ou dos avós. Quando tinha 12 anos, em 1655, ele foi estudar na King's School em Grantham. Sua mãe ordena que ele retorne para casa em 1659, para que ele seja fazendeiro, algo que ele odiava. Porém, Henry Stokes, um dos professores e mestre no colégio, convenceu sua mãe a permitir que ele retornasse para estudar. Em 1661, com 18 anos, ele foi estudar em Cambridge, no Trinity College. Entre 1663 e 1664, Newton aprofundou muito seus estudos de matemática. Em 28 de abril de 64, Newton obteve uma bolsa de estudos, que era uma ajuda financeira da coroa, mais 4 anos garantidos de permanência em Cambridge, o que o possibilitou mergulhar ainda mais nos estudos. Na primavera de 65, ele formou-se bacharel em Humanidades. Estava com 22 anos e estudou muito mais do que o currículo oficial da universidade requeria. Então, a partir de 1665, ocorreu um período de isolamento. A Inglaterra foi assolada por uma epidemia de peste negra. As cidades foram evacuadas e muitos estabelecimentos foram fechados, inclusive universidades. Newton retornou para a fazenda de sua família e lá continuou seus estudos em matemática. 1665 e 1666, os anos do isolamento por causa da praga, foram conhecidos como os Anos das Maravilhas. Foi nesse ano que ele desenvolveu suas teorias sobre cálculo, incluindo o cálculo diferencial e integral. Ele produz manuscritos com várias descobertas na área da matemática, ótica, mecânica e na teoria da gravitação. Supõe-se que foi nesse período que ocorreu a lenda da maçã, mas ninguém sabe se ela é de fato real, e a lenda se atribui, na verdade, à sua sobrinha, que se tornou sua secretária no final de sua vida e que morava com ele. Em abril de 67, Newton retorna para Cambridge. Em outubro do mesmo ano, ele participa do concurso para se tornar Fellow, que era o título de professor na época. Em 2 de outubro de 67, Newton torna-se professor em Trinity
e 9 meses depois, mestre em humanidades. De 1670 até 1684, Newton mergulha em seus estudos de alquimia. Para ele, a natureza é como se fosse um livro da revelação divina. Com as experiências, ele poderia penetrar na essência da matéria e entender a criação, entender como Deus havia projetado a natureza e talvez até mesmo repetir suas ações. Ao mesmo tempo, ele começou a estudar intensivamente teologia e as profecias bíblicas, pois naquela época, para se tornar professor em universidade, você precisava ser padre da igreja anglicana. Porém, nos anos da renovação, que foi quando ele entrou, essa exigência era feita a vistas grossas. Porém, quando ele entrou na universidade e começou esses estudos bíblicos e teológicos, a, a, a coroa não pôde mais fazer vistas grossas e no final ele só conseguiu permanecer por uma permissão do próprio Charles II. Ele tornou-se ariano, que é seguidor de uma doutrina que não acredita na Santíssima Trindade. Para ele, Cristo era um profeta superior a todos os outros, enviado por Deus à Terra, para resgatar a verdadeira religião que havia sido corrompida pelos homens. Em 5 de julho de 1687, ele publicou o seu primeiro livro, Principia, um livro difícil que poucas pessoas na época tinham condições de entender, até mesmo nos meios acadêmicos. Porém, ele se tornou rapidamente admirado por matemáticos e filósofos. Em 25 de dezembro de 99, Newton é nomeado diretor da Casa da Moeda e ele renuncia ao cargo de professor do Trinity College. Esse cargo era apenas para ser sinérico. Era como um jeito de mantê-lo próximo, mas com menos influência. Porém, ele levou esse cargo muito a sério. E ele foi um dos responsáveis pela reformulação do sistema monetário da Inglaterra na época e perseguiu mais de 25 infratores que faziam um sistema de fraude chamado clipagem, onde se cortavam as bordas das moedas para se fazer moedas novas. Em 30 de novembro de 1703, ele torna-se presidente da Royal Society of Sciences. Em abril de 1705, ele foi sagrado cavaleiro pela rainha Ana e passou a ser conhecido como Sir Isaac Newton. Em 1704, ele publicou sua obra Optics, que teve um grande impacto na época, pois estava escrita em uma linguagem muito mais acessível, alcançando um público muito maior. Nesse livro, trazia a descrição minuciosa de experimentos acompanhados por cálculos matemáticos. Essa metodologia de escrita se tornaria um modelo de como fazer ciência, algo que seria imitado pelo resto da história. Newton produziu poucos trabalhos depois disso e acabou morrendo em 27 de março de 1727. Essa foi um pouco da história de Newton. Muito obrigado pela presença.